Lista de jogadores que já negociam com o Sport visando o ano que vem. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre cada uma dessas informações e esses jogadores. Será que podem agregar em uma realidade otimista, de Série A, de Campeonato Brasileiro? Até quando vão ser os contratos? E eu quero fazer uma indicação de um bom jogador, meio campista, camisa 10, que está dando bobeira lá no elenco do Grêmio e penso que seria uma baita aquisição para o Sport. Não é tão caro assim e o Grêmio inclusive aceita emprestar ele. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team. Lembrando que a gente fala principalmente aqui sobre o esporte, mas os meus outros projetos aqui no YouTube, eu falo sobre os clubes fora do eixo do Brasil, como por exemplo o Goiás, eu sou torcedor do Verão, e o canal chama Goiás News, eu vou deixar o link na descrição. E tem um Black Cartel também, o Black Cartel Foot, vou deixar na tela final para vocês acompanharem. Lá a gente fala sobre Vitória, Remo, Paysandu, Santa Cruz e muito mais. Conto com a sua inscrição nos nossos outros canais para você conferir os outros trabalhos que eu faço por aqui também, beleza? E faça a sua aposta com a Esportiva VIP, lá você começa a palpitar a partir de R$1 único via Pix, sem burocracia. Link no primeiro comentário fixado. Próximo jogo do Sport contra a Chapecoense já está lá. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um esporte que já se movimenta no mercado, visando a temporada que vem, com alguns nomes que já estão no radar para a temporada de 2025 e penso que isso é certo. O torcedor pode até questionar, falar, mas não tem uma definição, se já subiu, se não vai, para o ano que vem, ok, eu entendo sim essa ressalva, mas acho muito importante você começar o planejamento com antecedência, algo que faltou nos últimos anos do esporte e penso que a diretoria já aprendeu com alguns erros. Tem alguns nomes que estão sendo especulados, como por exemplo o Yanky Bolasie, jogador do Congo, ele que defende o Criciúma, está em reta final de contrato por lá, fez uma boa Série A de Campeonato Brasileiro, penso que seria uma boa para o esporte. Segundo informações do Globo Esporte, clubes como o Ceará, o Cruzeiro, Vitória, Grêmio, Vasco e também o Goiás têm um interesse na sua chegada. O Ceará também demonstrou interesse nesta segunda divisão, além do Novo Horizontino. O Goiás até queria uma resposta rápida do jogador, mas não deve acontecer nesse momento. E ele ainda não tem nenhum tipo de proposta oficial para o ano que vem do Criciúma, visando a sua renovação. Até aqui são 6 gols marcados e 4 assistências em 30 jogos. Lá em Santa Catarina, jogador de velocidade, ponta esquerda, ponta direita, tem sim um bom arranque, um drible, aquele jogador que tenta uma jogada desconcertante. Penso que seria sim um bom reforço para o esporte no ano que vem e principalmente por se tratar de um jogador que já pode assinar um pré-contrato e se mudar gratuitamente. Da mesma forma, sobre o Rodriguinho, um dos bons destaques do América nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Rodriguinho tem 4 gols na segunda divisão e 2 assistências em 14 jogos, tem só 21 anos de idade e segundo informações do Jorge Nicola, no portal Super Esportes, tem 3 clubes que estão de olho no jogador, o Rodriguinho, sendo eles o Sport, também o Cruzeiro e o Ceará, basicamente são esses clubes que têm um interesse neste momento do Rodriguinho. O Corinthians também especulou o jogador, mas não tem proposta oficial não. O Rodriguinho está em reta final de contrato, tem vínculo lá em Belo Horizonte somente até dezembro, é mais um que se encaixa dentro dessa característica. Eu gosto desse cara, eu comecei a observar ele logo que ele começa no profissional, lá em 2022 pelo América Mineiro. No ano passado já entrou em campo 26 vezes, com 2 gols e 3 assistências, e nessa temporada mais 23 jogos. Só 21 anos, pode fazer uma função tanto de um camisa 10 como de um segundo atacante. Também acharia um jogador interessante para a composição do elenco. Acho que o Bolasie poderia chegar em uma Série A sendo titular, na Série B também. O Rodriguinho para a primeira divisão, penso que ainda é bom ir com calma, mas é um jogador que tem sim bastante potencial. E outro também é o Guilherme Pato, até falei sobre ele em outro vídeo. O Guilherme Pato também existe o interesse. Esta informação foi confirmada pelo jornalista Gustavo Willamil, segundo ele, existe sim um interesse do esporte em contar com o Pato, que não continuará no Figueirense para o ano que vem, já está livre no mercado. Foram 8 gols e 5 assistências nesse ano. O Pato, no meu entendimento, também não seria um jogador para chegar, ser titular, assumir uma responsabilidade desse peso, seja na Série A ou na Série B, mas um teste, uma composição do elenco, um cara para você testar no Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste, eu penso que pode sim fazer sentido. Tem 23 anos, revelado pelo Internacional, já no ano passado, quando ele volta lá do futebol do Azerbaijão para o Figueirense,
consegue já fazer 5 gols e nesta temporada novamente foi artilheiro da equipe e passagens também interessantes pelo Cuiabá e na Ponte Preta. Pode deixar a sua opinião, não é um craque, mas penso que olhando um cenário de composição do elenco, pode sim fazer sentido. Mais um jogador que está no radar. Para você fazer a sua aposta no próximo jogo do esporte nesta Série B contra a Chapecoense é com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Vitória do Leão em casa está pagando 1,24 a cada real apostado, um empate 4,70 e vitória da Chape fora na cotação de 12, tá? Isso mesmo, odds altíssimas para esse confronto na Ilha do Retiro. A sequência da Série B também com jogos que interessam ao esporte. Por exemplo, América Mineiro e Ituano. Vitória do Ituano fora 6,80, um empate 4,30. Vitória do CRB contra o Goiás pagando 2,47 e o empate entre Coritiba e Santos na cotação de 2,90. Essas e todas as outras cotações, não só dos jogos do esporte nesta reta final, com mais 3 partidas decisivas na Série B, mas também a partida da Série A, o retorno do futebol internacional aí com Champions League, eliminatórias também nesse mês, você encontra com a Esportiva VIP. Link no primeiro comentário fixado, vai lá fazer o seu cadastro e você recebe 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$600. Completando o nosso vídeo também sobre o Gustavo Maia, o nome que já está acertado. Essa informação também, após a polêmica, foi confirmada pelo jornalista Pedro Maranhão. A realização dos exames médicos nessa semana para assinatura de contrato até provavelmente o final de 2026. O Gustavo Maia também dentro dessa característica, uma aposta, não é um jogador para ser solução, mas demonstrou-se em bom futebol pelo rival Náutico nesta Série C, com 6 gols marcados e 1 assistência em 18 jogos, e é um atleta também que tem uma categoria de base muito forte, né, pelo São Paulo, Barcelona, Valência, Internacional. A última equipe dele antes de chegar no Náutico havia sido Vila Nova, no ano passado, com 5 partidas apenas em 2023. Opção para a ponta esquerda, né, um meia esquerda, enfim, jogador de boa qualidade técnica e conseguiu engatar uma fase artilheira nesse ano. Eu já falei que esses jogadores são atletas para a composição do elenco, um jogador que você não pode deixar uma responsabilidade, por exemplo, muito grande, de titularidade, de liderança em uma realidade de primeira divisão. Um cara que é o oposto disso, que pode sim ser esse nome de peso em uma primeira divisão, é o Nathan. Você lembra dele? Aquele Nathan ex-Chelsea, futebol holandês, francês, passou também no Belenenses em Portugal e que hoje está no Grêmio. Ele já foi procurado nesse ano pelo Criciúma e também pelo Goiás, mas o técnico Renato Gaúcho não topou liberar o jogador por empréstimo naquele momento. E uma informação mais recente que foi confirmada pelo portal do Gremista, lá no Rio Grande do Sul, garantiu que o Goiás de novo volta a monitorar, enfim, a sondar a situação do Nathan para a temporada de 25. No meu entendimento, seria assim um bom reforço para a Série A. O que eu consegui apurar, até mesmo informação da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, é que o jogador recebe algo na faixa de R$300 mil mensais e que o Grêmio tem sim, né, o interesse de emprestar o jogador para o ano que vem. O seu contrato lá no Clube Gaúcho vai até dezembro de 2025. É óbvio, 300 mil é muito dinheiro, mas se tratando, por exemplo, de o esporte jogar a Série A, um empréstimo com o Grêmio pagando a metade, por exemplo, olha, não seria um absurdo. Um jogador como o Nathan, por 150, 200 mil reais em uma Série A, eu penso que pode sim valer a pena. Ele tem só 28 anos de idade, de fato, esta temporada dele foi muito ruim, né? Em 17 jogos, não marcou gols, não deu assistências. Vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação do Nathan nesta primeira divisão, com a nota média bem baixa, né, segundo o SofaScore, de apenas 6,56. Mas é um cara que eu apostaria nesta recuperação. Jogador ambidestro, bate bem de fora da área e tem boas passagens já aqui no futebol brasileiro. Ele nunca conseguiu se consolidar em um único clube, sabe? Sendo aquele jogador, nossa, de 3, 4 temporadas boas. Não. Ele começa muito cedo no Atlético Paranaense, em 2014, e é vendido para o Chelsea no ano seguinte por 7 milhões de euros naquela época, né? Na ocasião, a cotação mais ou menos a 23 milhões de reais. Depois disso, o Nathan ele é emprestado para o Vitesse. Ele até jogou bem na Holanda, lá pelo Vitesse em 2016, mas é igual eu falei, é um empréstimo atrás do outro. Foi para o Amiens na França, jogou muito pouco, depois no Belenenses em Portugal e volta para o Atlético Mineiro. No Galo, ele até conseguiu uma sequência entre 2019 a 2021, um empréstimo ao Fluminense, onde ele jogou até razoável em 2022, 38 jogos com 3 gols
e 2 assistências, e desde que chegou no Grêmio no ano passado, não vem conseguindo agregar. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Natan, e se poderia ser esse o nome de destaque também para o meio de campo do Sport, olhando a realidade de 2025, que a gente torce que seja a Série A do Brasileirão. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e fazer a sua aposta com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. O próximo jogo do Sport também contra a Chapecoense você encontra por lá. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!